Olá pessoal, tudo bem? Zé Carlos por aqui. Nós vamos começar um bate-papo, trocar figurinhas com uma pessoa que talvez em algum lugar desse Rio de Janeiro, que está do Brasil, você já tenha visto por aí, né? Eu sou o Zé Carlos, apresentador, jornalista. Nós vamos começar essa história hoje por aqui, batendo um papo com essa figuraça que está bem próximo a mim aqui, aliás, de frente para mim aqui, para trazer para você que está do outro lado. Você dona de casa, você chefe de família, você trabalhador de um modo generalizado, não vamos falar de Brasil como um todo, em particular o nosso Rio de Janeiro. Nós vamos bater um papo muito legal falando de política. É um papo falando de política com o nosso querido Clemente. Bom, mas eu, de antemão, quero pedir a você que nos acompanhe, esteja conosco, se inscreva, compartilhe, comente, tire suas dúvidas. De repente você gostaria de participar, interagir conosco, deixe lá a sua mensagem, deixe lá, né, a sua pergunta, que com certeza o nosso querido Clemente vai estar respondendo para você com o maior carinho, interagindo com a gente. Clemente Sebastião, muito bom tê-lo aqui conosco nesse bate-papo que nós vamos aí atravessar meses e meses apresentando quem é o senhor para toda essa nossa gente. Então eu já quero perguntar, quem é Clemente Sebastião? Quem é você, Clemente? Se apresente aos nossos telespectadores e internautas. Bom dia a todos, bom dia, Zé Carlos. Prazer. Eu sou o Clemente, um cidadão brasileiro comum, que venho lá do Vale do Jequitinhonha, a Eita. região mais pobre das Minas Gerais, Uhum. né? Fica a 150 quilômetros de Porto Seguro. Por isso que eu costumo dizer que eu sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro. Entendi, Mas eu entendi. gosto disso, eu herdei a malemolência do baiano Uhum. e um pouco da sabedoria mineira. Ah, que legal. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? O senhor sai de lá dessa região maravilhosa e chega no Rio de Janeiro em que ano, mais ou menos, Eu isso? saio de lá no ano de 1952, com 5 aninhos apenas. Rapaz. E veio com a família, toda a família? Toda a família. Um tio meu tinha vindo antes, alugou um sobradão na rua Hermenegildo de Barros, na Glória, e trouxe a Uhum. família. Mas ele também construiu uma casa em São Gonçalo, a família era numerosa. Para você ter uma Hum. ideia, ele alugou um caminhão e colocou aquelas tábuas para servir de banco, né? Uhum. Pau de arara, vamos dizer assim. Tradicional pau de O arara, né? tradicional pau de arara. E esse carro chegou numa manhã, esse caminhão chegou numa manhã chuvosa, Uhum. em São Gonçalo, Marambaia, São Gonçalo. Eita. Era 7 de setembro de 1952. Uhum. Meus pais traziam 4 filhos, eu com 5 anos, o meu irmão mais velho com 6 e 2 filhas gêmeas. Aqui nasceram mais 2 dessa primeira relação da minha mãe, Uhum. porque o meu pai morreu muito cedo, aos 35 anos. 5 anos depois que nós viemos de lá, ele morreu. E aí foi assim, sabe? E depois meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Eu voltei a Minas Gerais, Certo. sofrendo muito, me separando dos irmãos. Aí já eram 6 irmãos, o mais novo com 6 meses. E lá, mas em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena do interior, eu conheci um grande mestre. Eu costumo dizer que a vida me deu grandes mestres. E esse era um jovem muito antenado. Ele, ele assinava os principais jornais e revistas de Minas e de alguns países do mundo. Olha. Para você ter uma ideia, esse rapaz aprendeu por correspondência inglês e já estudava alemão. E esse rapaz, ele comprava as revistas, os jornais, lia e depois me emprestava para a gente conversar. Ele era uma pessoa assim solitária, não se enturmava muito com os jovens da geração dele. E o que que era essa conversa? Falava sobre o quê nesses livros? O que que vocês dialogavam entre si? Ah, falávamos sobre tudo, sobre política, Uhum. sobre tudo. Pra você ter O uma Brasil ideia, daquele momento, o Brasil talvez, daquele né? momento. Esse rapaz era filho do prefeito da cidade da época. Ah, que E esse interessante. foi o meu primeiro grande mestre, É. Dário Guzmão. E a primeira a experiência sua, politicamente falando? Ou não? Você já via de outro tipo de política? Ou aquele ali foi o pontapé? O povo mineiro já do mineiro. O mineiro é muito político. O É mineiro já mesmo. começa.
desde os primeiros anos, engatinhar já na política. E para Entendi. mim, naquela ocasião, foi muito assim interessante, que era uma eleição presidencial. Forte, hein? Jânio Quadros, o homem da vassoura. E ali eu já comecei a aprender muito, sabe? Eu já aprendi a gostar muito de política desde essa época. Que bacana. A política em si, né, Clemente, ela é muito salutar, né? A política verdadeira, ela é muito salutar. Hoje em dia muda-se um pouco as coisas porque eles deixam, alguns deixam a política verdadeira para fazer a politicagem e a coisa fica toda descambada. A política é fascinante, Uhum. né? Eu gosto muito da política, depois, já adulto, já com meus 23, 24 anos, vim trabalhar numa casa política. Eita, eu quero falar sobre isso. Para você que está nos acompanhando, estamos batendo papo aqui com Clemente Sebastião, essa figuraça que vocês vão estar em episódios conosco, vai conhecer a trajetória do Clemente Sebastião. E dentro dessa trajetória, depois ele vai dizer que também tem uma surpresa. Hoje ele está se colocando também à disposição. Enfim, mas isso vamos mais à frente, né, Clemente? Clemente, você passando isso tudo, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonho, né, Porto Seguro, região, enfim. Você, em algum momento da sua vida, e eu gostaria que você dissesse isso, você chega a Brasília, né? Eu conversando nos bastidores, eu estou te chamando de você porque ainda é jovem. Obrigado. Você acaba praticamente vendo e vivendo a fundação de Brasília e a coisa não para mais. É isso mesmo? É isso mesmo, Zé Carlos. Eu cheguei em Brasília, ainda pisei muito no Barro Vermelho. Eita. Brasília tinha só 12 anos de inaugurado. Uhum. Então eu tive convivência com os candangos. Os candangos não voltaram para o Entendi. Nordeste, eles ficaram por ali. Na maioria nordestinos, né? E essa é a história de Brasília, né? Brasília foi essas pessoas que construíram aquela bela cidade. Brasília é um monumento. Verdade. Nós vivíamos, por exemplo, naquelas épocas, né, a capital de Brasília, que foi o nosso Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que foi Rio de Janeiro, né, e tudo mais. E aí, quando a coisa muda para Brasília, o senhor vai junto? O senhor não, você vai junto? Como é que é isso aí? Como é que quando a coisa começa a mudar, Brasília começa a surgir? Você vai junto com esse sistema e conhece toda a fundação, aquela coisa toda? Não, porque aí Brasília já estava, o principal ali, a sede do governo, Já já existia. existia, já estava construída, a esplanada Uhum. dos ministérios. Uhum. A parte Distrito Federal, surgiram muitos prédios, né? Muita coisa se construiu depois. Mas onde é a sede do Uhum. governo, que dizem que é o avião, né? Chamado de É plano verdade, é piloto, verdade. que é no formato de um Uhum. avião, então se chama plano piloto. Sim. Ali é a sede do governo federal. E como é que você chega lá em Brasília? Por quê? Como? Porque assim, existe um pontapé inicial para isso, né? Para você vê lá o menino lá de Vale do Jequitinhonha, vem naquele passeio todo, vem para o Rio de Janeiro, bebe a água do Rio de Janeiro. E não é a mesma coisa, você sabe disso. Quando bebeu a água do Rio de Janeiro, aí fica o coração meio que dividido entre Minas Gerais e Exato, Rio de Janeiro, não é verdade? quem bebe dessa água aqui também não Não, esquece não mais. esquece. Mas aí como é que você chega necessariamente a Brasília, ô Clemente? Nessa ocasião, eu morava em São Gonçalo Uhum, e namorava com a moça que pouco tempo depois veio a ser minha esposa, uhum. hoje falecida, a Lucy, com quem tive 2 filhas. Ela me deu 2 filhas e 3 netos. E aí eu estava noivo e não via muita perspectiva no Rio. Uma coisa que eu não falei, mas a minha profissão de origem é alfaiate. Eu tenho lá a pergunta lá na frente para ela, tenho. Mas eu não via muita perspectiva assim na minha profissão aqui. E o Uhum. sonho de casar. E aquela história toda, né? Dificuldade de relacionamento com a sogra. A sogra não fazia muito gosto. Aí um dia eu falei para ela assim: olha, eu vou para Brasília, mas eu volto para nos casarmos. Mas como é que é isso, Clemente? Você fala para ela, eu vou para Brasília e volto para casa. Mas é convite de alguém ou simplesmente não, eu vou botar a mochila nas costas? Botei a mochila nas costas e fui, Rapaz, cara e coragem. cara e coragem. Cheguei em Brasília numa manhã chuvosa, fria. E Uhum. uma pessoa aqui no Rio tinha me dito assim: olha, tem uns hotéisinhos baratos lá na Asa Norte, porque plano piloto, o avião, né? A ideia É do avião, isso. Asa Uhum. Norte, Asa Sul. Uhum. E aí peguei um táxi, eu queria ir para esses hotéisinhos baratos que tem.
Ah, não, esses hotéis já foi demolido, era construção ainda. Uhum. Mas onde ainda tem esses hotéis baratos é no núcleo Bandeirante, que na época também era conhecido como Cidade Livre. Sim. Por que Cidade Livre? Porque havia um incentivo para os comerciantes estabelecerem ali e eles não pagavam impostos. Ah, ok. A isenção de É, impostos, é um então. incentivo do governo para. Uhum. E ali, na verdade, os primeiros habitantes de Brasília iam para lá fazer compra, porque era onde tinha o supermercado, tinha umas feiras e tudo mais. Aí fui para um hotel. Ele me levou e eu vi afastando do plano piloto, eu fiquei já preocupado. De repente chegou em frente a um barracão de madeira. Ok. Me lembro como hoje, Hotel Buriti. E aí aquilo me chocou, sabe? Falei assim, vem cá, eu sou pobre aqui no Rio, mas nunca morei em barraco de madeira. Nem tanto, né? Mas aí cheguei lá na recepção, uma pequena recepçãozinha. Eu queria uma vaga. Aí a pessoa lá da recepção me disse, olha, está tudo ocupado, mas um hóspede vai deixar, daqui a pouco está fechando a conta, se você quiser esperar aí. Eu fiquei ali Uhum. esperando. Daí a pouco saiu um cidadão muito vestido, bem vestido, com casaco de couro, Imponente, né? Aquela coisa toda. imponente. E tinha eu vi que tinha um Galaxy na época, carro de luxo, um Galaxy, Uhum. parado na porta. E aquele homem fechou a conta e entrou naquele Galaxy. Aí eu falei assim, poxa, se esse cara com essa pose toda, Tá hospedado aqui. com essa pose toda, estava hospedado aqui, o que, que eu sou para E fiquei ali. No dia Correto. seguinte fui percorrer aquilo e tudo era de madeira, delegacia. Parecia a cidade do Faroeste. Uhum. Era mais ou menos o Delegacia. início de tudo mesmo, Era o né? início de tudo mesmo. Claro, claro. O Clemente, tem uma outra pergunta aqui. Eu diria que essa pergunta ela vale alguns milhões de dólares, essa É, próxima pergunta aqui. Mas é muito interessante porque dentro dela nós vamos caminhar muito nesses episódios. Você que está nos acompanhando, familiarize com o Clemente. Porque vocês, como eu estou aprendendo, vocês vão aprender muitas coisas, vão entender muitas coisas, principalmente politicamente falando, que sai de Brasília para cá. Ele teve uma vida, né, praticamente vivida em Brasília, com essa ponte aérea nos dias de folga Rio de Janeiro, né, às vezes, e enfim. Mas, senhor Clemente, dizem por aí, né? Um passarinho. Agora não pode nem falar a cor do passarinho, porque senão vão dizer que é preconceito, né? Tem que ter muito cuidado. Dizem por aí alguns pássaros que o senhor é pré-candidato ao Senado. Isso é verdade ou isso é mentira? Fato ou é fake? verdade, Zé Carlos. Verdade! Ah, então dentro dessas perguntas eu quero passear. O senhor é pré-candidato ao Senado por qual partido? Pelo democrata. Democrata. O que te chamou para essa missão, Clemente? Foi exatamente Brasília? Essa vivência em Brasília te chamou para essa atenção dessa realidade? O senhor aprendeu muito o caminho dos senadores, como funciona? Fala para nós aqui, porque é um desafio gigante, mas nada é impossível, nada é impossível. O que te chama para essa responsabilidade? Olha, eu sou uma pessoa, graças a Deus, venci todas as dificuldades. Mas a indignação não saiu de mim. Uhum. Revolta nunca, indignação. O dia que o cidadão perder essa indignação, aí está tudo Joga a toalha, acabou perdido. tudo. É. Hã? Mas essa indignação, um país com tantas potencialidades, e um país com tanta dificuldade, com tanta miséria, com tanta gente na rua, E com tanta terra fértil, né, e com tanta Sam? terra fértil, tudo para dar certo, é porque não dá. Eu costumo até dizer, tem uma fábulazinha, se você me Claro, permite, por favor. que diz assim, que um dia as árvores do céu Uhum. resolveram ir ao Criador, e foram ao Criador. E chegaram lá, eles queriam pedir ao Criador que queriam um rei. Uhum. Nós queremos um rei. Todos os outros povos têm um rei. E também nós queremos um rei. Opa. O Criador disse para as árvores do céu: olha, um rei custa muito caro, vocês vão se arrepender. Não, mas nós queremos um rei. Sim. Então seja feito como vocês estão me pedindo. Uhum. Aí eles saíram de lá entusiasmados e foram procurar as árvores mais nobres. Primeiro foram à videira. Uhum. Venha reinar sobre nós.
A videira respondeu: eu vou lá renunciar o fruto maravilhoso que eu produzo, o vinho que alegra os homens. Não, procure outra árvore. Aí saíram dali, foram à figueira. A figueira da mesma forma? Não, não vou renunciar ao fruto maravilhoso que eu produzo. Procure outro. Foram à oliveira. Venha reinar sobre nós. A oliveira disse: não, o azeite, eu vou renunciar ao azeite que eu produzo, que unge os reis. Uhum. Não, procure outro. No caminho, eles meio desolados, encontraram o espinheiro. E pediram ao espinheiro: você quer governar sobre nós? O espinheiro disse: olha, bem entendido. Eu não tenho sombra para dar, não tenho fruto para dar, ainda tenho uns espinhos que costuma ferir, mas se vocês quiserem, estou aí. E de lá para casa, Carlos, infelizmente continuam escolhendo o espinheiro. Eita. E aí essa minha indignação com tudo isso, né? E a veia política que brotou lá do Vale do Jequitinhonha me deu esse desejo. Eu já fui candidato a deputado Eu federal. vou falar aqui na frente também. Eu tô aqui eu fiz uma relaçãozinha, ô Sim, Clemente, para a gente estar realmente conhecendo, né, a sua biografia. E dentre elas tem essa pergunta aqui mais à frente que eu certo. vou Então já provocá-lo. tinha começado a viver a vida partidária. Fundamos um partido. Esse partido foi fundado, alicerçado no pensamento social da igreja, doutrina Uhum. social da igreja. E eu fui convidado a entrar nesse partido. Depois me tornei presidente estadual desse partido. E depois esse partido foge daqueles princípios que nortearam a criação do partido. E essa pessoa que me convidou ficou muito aborrecido e saiu do partido. Mas aí eu já tinha incorporado aquela ideia Já do tinha partido. injetado na veia, Já não tinha tinha mais jeito. injetado. E Uhum. essa pessoa pediu que eu desocupasse o espaço lá, que era em Niterói. Sim. Eu vim para o Rio e aluguei uma sala aqui no centro do Rio, lá em São Francisco, e ali instalei o partido. E pela primeira vez, pela segunda vez, porque eu já tinha sido Uhum. candidato, fui candidato, agora já com mais experiência. Né? O partido também me abria portas, me Certo. colocava em contatos com figuras políticas importantes. E aí eu comecei a gostar muito da vida partidária, da vida política, Da guerra da política, a guerra guerra, né? Que é política, uma guerra, né? Não tem jeito. mas sempre fugindo do espinheiro. Ok. Fazendo um caminho, um atalho É, diferente, né? é. Tá bom. Deixa eu perguntar aqui. O que o senhor, Clemente, o que você viu e vivenciou em Brasília nesses anos, nessa correria, coisas pelo lado positivo e coisas pelo lado negativo? Porque, por exemplo, principalmente quando se fala de Senado, essa coisa toda, existe degraus, né? Degraus que são vividos em Brasília e a gente sabe como funciona o jogo lá. O que o senhor viu e vivenciou nesses anos de Brasília, que lhe chamou atenção e disse assim, por exemplo, poxa, eu posso também representar o povo, né, de alguma maneira, dentro do Senado, enfim, porque o Senado é um outro desafio, é um outro degrau, né, uma outra prateleira, digamos assim. O que o senhor viu e vivenciou em Brasília que lhe chamou a atenção, tanto para o lado bom quanto para o lado negativo? Zé Carlos, eu cheguei em Brasília no ano de 1972. Uhum. Era a época dura do regime militar, do AI-5, Eita, temido o AI-5. temido AI-5. Não era fácil essa época, não. Uhum. Mas aí eu comecei a lutar dentro do que eu sabia fazer, me estabeleci como alfaiate, mas sempre com aquela ideia de trabalhar Uhum. no Senado. Até que consegui entrar para o Senado no ano de 1973, Um ano após, né? um ano 72. após. Uhum. Indo lá sempre, pedir, pedir. E foi uma época que o Senado estava contratando muita gente para servente.
Era então a gestão do presidente Petrônio Portela. E aí, numa dessas, eu consegui entrar. Entrei para ser servente. Mas logo depois, no dia que eu fui assinar contrato, Uhum. fui bem vestidinho e tudo mais. Eu sabia que era para servente, sabia que era para faxina, mas fui. Recentemente, Fui né? decentemente. Eu estava orgulhoso de conseguir entrar para aquela casa. Então fui assinar o contrato como CLT. Aí chegando lá, naquele corredor enorme do anexo 2, aquela torre alta, né? Uhum. Eu verifiquei que tinha dois senhores conversando e percebi que eles falavam a meu respeito. Aí um deles me chamou. Vem cá, você vai assinar contrato para quê? Eu falei assim, vou assinar contrato para trabalhar na limpeza. Aí Uhum. vira para o outro. Pois é, fulano. Rapaz, tem uma boa apresentação, podia ser aproveitado lá na mesa de presença, na chapelaria. A mesa de presença era, e até hoje é, o local que anota a presença dos senadores Uhum. e, na hora da abertura da sessão, envia para o plenário aquela lista com a presença daqueles senadores que estão na casa. E aí, ainda é hoje assim, você ouve lá o microfone espalhado por toda a casa, até no banheiro você ouve, e que diz assim: a lista acusa a presença de tantos senhores senadores. A número regimental está aberta a sessão. Algo Ah, imponente, né? Algo no primeiro dia que interessante. disseram, eu que mandei essa lista, isso é Olha, importante. isso com certeza mexeu com o seu Mexeu interior, né? comigo. Poxa, aqui, né? Mas o plenário liga, quantos senadores? Uhum. Mas lá ele diz, a lista acusa, ele não está com a lista na mão, é a informação que foi lá da mesa de presença. Certo. E o meu chefe, já um senhor já de idade, já veterano, ele gostava das fugidinhas dele, ó, segura aí que eu tenho que dar uma saída ali. Ó, se voltar, se eu vou voltar a tempo, mas se eu não voltar, vão perguntar quantos compareceram depois, para ver se há número para deliberações. Sim. Aí você manda isso, mas eu vou chegar antes. Então ele já passou a confiar em mim. Eu dava conta do recado. E ali, por que ali até hoje chama chapelaria? Porque na época eram 66 senadores, Uhum. 3 por cada estado, na época 22 estados. E ali tem um escaninho para o chapéu de cada um dos senadores. Na época, só 2 senadores usavam chapéu. Deixa eu te perguntar, Clemente. E naquela época era meio que obrigatório usar o chapéu, não era? Ou não? Ele ficava na chapelaria ali e não tinha necessidade. Eu acho que isso é cacuete do Império, né? Mas havia 2 Entendi. senadores, me lembro como hoje. Era o Uhum. senador Krieger, do Rio Grande do Sul, Uhum. e o senador Gustavo Capanema, o lendário Gustavo Capanema. Uhum. E ele só entregava o chapéu a mim. E aí, tá, eu ia lá receber o chapéu dele, colocava no escaninho. À noite, da mesma forma, passava lá, pegava o chapéu. E aí, por isso, até hoje ali é chamado de chapelaria, mesmo que eles não usem chapéu. Não vamos falar daquela época, porque hoje nós vivemos quase que um outro mundo, né? Uma outra realidade, uma outra política que nós vivemos hoje. Mas naquela época, o que te chamou a atenção, principalmente no Senado? Qual foi o senador que mais te chamou a atenção? Aquele senador que você, puxa, eu gostaria de ser igual a ele, esse senador que. Sempre tem, né, Clemente? Sempre tem. Aquele que a gente se espelha, como a gente faz com jogador de futebol e tantas outras coisas. Poxa, eu queria jogar igual fulano. Quem foi que te chamou a atenção lá naquela época, lá em termos de Senado? Qual foi o senador que te chamou a atenção? Olha, um senador que eu admirava muito era o gaúcho Paulo Brossard de Souza Pinto. Por quê? A lucidez daquele homem, o Hum, conhecimento jurídico dele. Era um jurista. A eloquência dele, os debates que ele participava. era um estudioso da história É, brasileira, talvez. estudioso. E Uhum. eu saía para tomar um cafezinho e ia para a galeria do plenário assistir o Paulo Brossard. Ele lhe chamou a atenção. Me chamou a atenção, como outros também. Essa época também, o senador José Sarney era um bom Eterno tribuno José Sarney, também. né? Um bom tribuno também. O próprio Petrônio Portela. O Sim. senador Franco Montoro de São Paulo. Digo Famoso lá, Franco Montoro, né? o grande.
parlamentar também. Hoje, assim, qual seria o senador que mais se aproxima de um desses que o senhor falou aqui? Hoje eu vejo assim o Rogério Marinho. Rogério Senador Marinho. Rogério Ele é de Marinho, onde, o Rogério Marinho? do Rio Grande do Do Rio Norte. Grande do Norte. Eu cheguei a conhecer o avô dele, Entendi. que era deputado, o Uhum. deputado Djalma Marinho. Entendi. Ô Clemente, vamos deixar Brasília um pouquinho de lado e agora eu vou dar uma futucada. Ainda em Brasília, mas um pouco mais abaixo. Sei. Vou dar uma futucada aqui interessante. Disseram para mim que o Clemente, em algum momento da sua vida, se candidatou a deputado federal Federal. e quase que assume uma cadeira. Faltou pouco para isso acontecer, pelo Rio de Janeiro, obviamente. Conta essa história pra gente, como foi esse momento, o que faltou para que você hoje que eu falo, nos tempos modernos, estivesse sentado numa cadeira de deputado federal. Pois é, Zé Carlos. Foi no ano de 2002, a eleição de 2002. Uhum. Eu fui candidato a deputado federal. E, na ocasião, obtive 20.748 votos. Bom número de votos. Fiz voto para me eleger, chegou a eleger pessoas com menos voto. Uhum. Mas essa matemática do quociente eleitoral é meio complicada, né? Bom, verdade. Então eu fiz voto para me eleger, mas na soma a coligação não somou o número. Ai. E na época era 170 mil votos. O senhor ficou o quê? Como primeiro suplente na ocasião? Não, porque não fez. Não fez ninguém. quociente. Não fez, tá. E veio por que partido naquela ocasião? O PHS, que O eu era PHS. presidente do PHS. Do PHS. O que faltou, na sua opinião, para conseguir essa cadeira? Um pouco mais de esforço de ambas as partes, tanto do candidato quanto da sigla como um todo? Eu fiz a minha parte. Uhum. Os outros não fizeram a deles, então não houve a soma. Porque hoje, dificilmente, poucos candidatos se elegem com os próprios votos. É bem verdade. Ele se elege com a soma dos demais. Tem que ter um conjunto fechado, né? E aí grupo o mais fechado. votado conquista a cadeira. Uhum. Não é? Alguns campeões de voto aí, que tinham o Dornelles, Verdade. o próprio Jair Bolsonaro. Sim. Não é? Mas esses são raros, são poucos. A maioria se elege com a soma dos demais. E a minha coligação, que era PT do B, PTN e PHS, eu fiz a minha parte, os outros não fizeram a deles. Poxa vida, né? E fizemos só 140 mil votos, precisava de 170. E faltou pouco, né? Faltou pouco. Faltou 30 mil votos aí, 30 né? mil votos. Que num cenário desse, falando a nível federal, é pouco pouco, voto. é pouco. São poucos votos, na verdade. Mas eu saí assim, de alma lavada, sabe? Porque Mais fortalecido? Saiu mais fortalecido? mais fortalecido. Uhum. Mas daí para frente ficou nessa eleição. De 24 anos estou. Mas aí também a gente sabe, isso aí vai ser para um outro episódio, né? Nós tivemos também, a partir de aí, a sua vida particular, pessoal, com a sua esposa na ocasião, que a gente vai trazer para um outro episódio, né? Mas Certo. isso também ajudou a te tirar do cenário um pouco, né? Sim, porque eu sempre coloquei a família em primeiro lugar. Bacana. A instituição família, para mim, fala muito alto. Legal. Acima de tudo, né? Acima de tudo. Legal. Aqui, Clemente, deixa eu te fazer outra pergunta, algumas anotações aqui muito importantes que eu fiz, e essa aqui é uma das perguntas também muito interessante para nível dessa ponte aérea, digamos assim, Rio de Janeiro, Brasília e vice-versa. Como o senhor vê, então, a relação, por exemplo, do Rio de Janeiro com Brasília, a nível político, né, administrativo, etc e tal, até mesmo a questão Senado, enfim. Como é que o senhor vê essa relação? Rio de Janeiro, Brasília, porque Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, né? Mas hoje a gente vive momentos tenebrosos, não sei se o senhor concorda comigo, a nível de Rio de Janeiro principalmente, com todas essas situações que vêm acontecendo por aí, são prisões, são coisas que, puxa, assim, o Rio de Janeiro, vou falar para você que está nos assistindo, não merece coisa desse tipo. Não merece, nós não merecemos. O Rio de Janeiro está sendo, em alguns momentos, avacalhado, até mesmo em Brasília. As pessoas veem o Rio de Janeiro como o patinho feio, né? Muitos e muitos veem o Rio de Janeiro como patinho feio. Eu vi algumas frases de efeito que machucaram tanto, ou nos machucam tanto, como somos carioca, vivemos no Rio de Janeiro, isso nos machuca tanto. Queria saber de você.
Clemente, como é que você vê essa relação? Brasília, Rio de Janeiro, a política de Brasília vivenciando o Rio de Janeiro, essas coisas loucas que acontecem. Olha, eu vejo assim, eu gosto de Brasília, eu já morei lá há 12 anos, Uhum. mas Brasília custa muito caro para o país. O Rio de Janeiro continua sendo a capital cultural do país, mesmo passando por essa situação tão Sim. difícil. Todos querem o Rio de Janeiro, né? Todos querem o Rio de Janeiro. Então, por que não essa capital no Rio de Janeiro? Uhum. Ainda que não fosse aqui na cidade do Rio de Janeiro, Entendi. não é? Mas e Brasília custa muito caro. Brasília é um Será que, custo muito alto será para o que Brasília país. ela foi projetada exatamente para isso, para ser cara, para ser oponente, para ser uma coisa. É mais ou menos isso? Acho que sim. Acho Puxa que vida. sim. E aí quem paga aí essa conta? Acho que o Juscelino tinha um espírito faraônico, né? Bem possível. Porque na ocasião Brasília foi construído no meio do nada, né, Do o nada. Clemente? Cerrado. É. Brasília tem um clima na época assim, agora, por exemplo, começa junho, mês de junho, muito seco, clima muito seco. Essa é a razão dos espelhos d'água nos prédios públicos, para ajudar o clima. Uhum. Não é só A questão. umidade do ar ali é uma coisa louca. Ah, louca. Você passa nas lojas trabalha com couro, calçados, coisas assim, você vê uma vasilha de água na vitrine para não ressecar o É produto. verdade. Os lábios da gente, né? Eu que fui várias vezes a Brasília, os lábios da gente, eles ressecam de uma tal maneira É, incrível quando chega em Brasília, né? é. É clima de deserto, né? É o clima de deserto. Aqui, eu sei que a gente não é para esse episódio ainda, mas no episódio futuro a gente vai falar algo mais ou menos semelhante. Mas eu gostaria de saber do Clemente, por exemplo, vamos falar de nível de Senado para não comprometer outros e outros e outros tantos. Como senador, supostamente, né, se um dia isso acontecer, é possível fazer mais pelo Rio de Janeiro sem machucar a nossa gente? É possível ajudar numa construção mais positiva pró-Rio de Janeiro sem que machuque tanto o povo? Eu acho que sim. Eu acho que o Rio está precisando desse olhar Uhum, do poder federal para o Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro realmente está muito difícil. uhum. Brincando, quer dizer, o Rio está pedindo clemência. Pois é. E nós tivemos tantos nomes, por exemplo, vou citar dois, assim, talvez opostos, principalmente dois opostos, né? Nós temos três, mas vou citar dois que talvez estejam mais em evidência. No caso do ex-jogador Romário, né? Senador, foi senador, até, né? E o Flávio Bolsonaro. Então a gente imagina assim, por exemplo, seria possível fazer mais? Ou isso é o limite, não tem como fazer mais do que supostamente eles tenham feito pelo Rio de Janeiro? Eu acho que sempre tem, sabe? Mas os senadores que você citou aí tem um terceiro, Sim, e às vezes a gente precisa buscar, assim, para saber quem são os senadores do Rio, porque a atuação deles é muito discreta. muito discreta, né? Eu acho que sempre pode fazer alguma coisa pelo Rio. O Rio de Janeiro, ele sofreu Uhum, muito, porque o Rio de Janeiro, por ser a capital federal, uhum. tinha uma verba do orçamento de alguns bilhões. Não eram poucos bilhões, não. Era até um privilégio, eu Era acho, um né? privilégio, porque era a capital, né? Sim. Então, e quando foi transferida a capital, o Rio perdeu É, essa fatia do pois é. orçamento. Essa fatia do orçamento foi para o governo do Distrito Federal, porque lá não tinha indústria, não tinha nada disso para sustentar a capital federal. Juscelino, digamos assim. Hoje é uma capital pujante, Sim, muito dinheiro. mas continuou com essa grana toda que um Não dia já foi devolveu do aquilo Rio, que não poderia devolver devolveu, ao Rio. né? Imaginemos que o Clemente fosse senador hoje. Seria uma pauta para colocar em discussão, né, lá no Senado, lá no Distrito Federal? Com certeza É. seria, com certeza, porque o Rio é a capital de todos nós, não é? Uhum, uhum. A capital do governo, a sede do governo é Brasília, mas o Rio O charme que o Rio de Janeiro tem é é a diferenciado, capital do Clemente? Brasil, né? Todo mundo gosta do A Carnaval do Rio de capital Janeiro, cultural do etc. Brasil. Pode ser, verdade. Eu
tenho um amor enorme pelo Rio. E com certeza o Rio teria a minha voz. Se for Se da um dia, vontade de né? Deus, eu chegar lá. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que também no futuro a gente vai bater muito sobre essa fala de agora, né? Ou essa pergunta, ou essa colocação, como queira. De onde sai ó Clemente, como carinhosamente o Clemente Sebastião, né, é chamado? Ó Clemente! Ó Clemente, conta essa história pra gente, Isso, Sebastião. isso é um fato pitoresco. Uhum, Eu, quando voltei a residir no Rio, porque eu fui de São Gonçalo para o Rio e voltei para Niterói, vim residir no bairro de São Francisco, em Niterói. E comecei a frequentar uma comunidade católica, minha filha mais velha já se preparando para a primeira comunhão. uhum, E aí comecei a frequentar ali. E eu, fui chamado para participar de um grupo lá chamado Vicentino, Sociedade São Vicente de Paulo. A Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada na França por um professor da Sorbonne chamado Antônio Frederico Ozanam. uhum. E essa sociedade se espalhou pelo mundo inteiro. E ela é dividida em pequenas células que se chama conferência. Certo. E havia uma conferência lá e eu fui chamado a participar, gostei. E o trabalho era a promoção social, a promoção humana das pessoas carentes. E ali, eu e minha esposa, começamos. Eu achava que não era só dar o peixe, você tinha que ensinar as pessoas a pescar. Aí eu fui buscar no meu lado de alfaiate. A minha esposa também costureira, ela costurava muito bem. E começamos a trabalhar ali, ensinar aquelas pessoas. Pra você ter uma ideia, garotas de 14, 15 anos já grávidas. Eita. Aí começávamos a ensinar elas a fazer o enxovalzinho. E outras tinham o dom assim para costura, eu ensinava a costurar, para que elas pudessem prover o sustento dos filhos. E quase sempre são lares que não tem o pai, né? A mãe é o pai e a É uma pai e guerreira, mãe. né? São guerreiras. E aí eu falei assim, essa pessoa sabendo costurar, ela poderia prover o sustento dentro de casa. E aí comecei a ensinar ali. Aí esse trabalho cresceu, esse trabalho desenvolveu, ficou conhecido. E aí foi quando falei, nós não temos assim uma ocupação para os garotos, nessa faixa de 15, 16 anos. Uhum. Aí criamos uma marcenaria. Ia lá um instrutor, que o trabalho todo era voluntário. Ia lá um instrutor ensinar os garotos. Esse trabalho ficou tão conhecido que um dia tivemos lá a visita da Rede Globo de televisão. Opa! E aí a coisa foi desenvolvendo e nós crescendo ali, que era o entorno ali do bairro. Uhum. São Francisco é um bairro de classe média alta, mas com aquela população carente. E havia um padre que ia sempre aos domingos celebrar lá nessa capelinha, onde ficava o trabalho, italiano, bem baixinho, eu sou baixinho, mas ele era mais baixinho do que eu. E ele dizia, ó Clemente, ó piedoso homem de bom coração. Ah, essa foi a primeira frase, então, que Foi, surgiu lá. foi. Ok. E aí as pessoas começaram a me chamar assim, de ó Clemente. E esse ó Clemente depois te acompanhou pela vida política e tudo Ah, me mais, né? acompanhou. Por exemplo, reportagens bacanas, É, inteligentes, interessantes, né? Em jornais de é, circulação. o ó Clemente espalhou por aí. E como é que você se sente de ser chamado? Ó Clemente, pra você é bom, é indiferente ou você gosta de ser chamado? Bom, eu me sinto bem. Entendi, entendi. Agora, ó Clemente, deixa eu te dizer uma coisa. A política, de um modo generalizado, eu não sei se ela está muito desacreditada ou a política ou o político de um modo geral ele está sem a confiança do eleitorado. Mesmo assim, ó Clemente se propõe a ser pré-candidato ao Senado. Como é que você vê esse momento da credibilidade tanto da política quanto do político em si?
Proponho, proponho sim. Porque eu ainda acredito na política, poder, serviço. Como Jesus, naquele momento que lavou os pés dos 12 apóstolos. Uhum. Eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, para que vocês façam mesmo. É verdade. Aquele que é o maior, seja o servidor de todos. Eu só, na minha concepção, a política só faz sentido a política serviço, para servir, e Uhum. não para ser servido. Ok, ok, perfeito. Essa sua relação, Clemente, com a Igreja Católica, de um modo geral, isso vem dos seus pais? Isso é aquele católico, apostólico, romano, e tem aqueles que, não, sou católico, mas só frequenta lá uma vez ou outra e tal, aí sentiu que a maré deu bom ali, se joga para aquele lado ali, não, eu sou católico e tal. É o seu caso? Não é o seu caso? Você é aquele que vem de berço de família? Eu venho de uma família católica. Aliás, a família mineira, o catolicismo É em muito Minas Gerais forte, é né? muito forte. Eu venho de uma família mineira. Passei afastado alguns anos da igreja, Uhum. mas quando voltei, até por questão da filha, de fazer se preparar para a primeira comunhão nessa capelinha, comecei a frequentar, acompanhando ela. E acabei me ligando e fiquei muito envolvido na Ah, que igreja. joia! E aí eu cheguei a ser ministro da Eucaristia. Olha, Clemente, que interessante. E para mim aquilo era muito, sabe, aos domingos, depois da missa, eu ia levar a comunhão para os doentes na casa deles. E aquilo eu saía mais fortalecido, eu ia levar conforto e saía mais E não fortalecido. tem preço, né, Não Clemente? tem preço. Você vivenciar essa intimidade, esse momento, a pessoa lá de repente precisando, né, de receber a Eucaristia lá e você chegar, aquele papo, aquele café, aquela coisa toda, né? E a minha esposa continuou sempre no trabalho. Minha esposa frequentava a promoção humana de uma igreja do Ingá. E eu fiquei só indo mesmo às missas, Uhum. sendo dizimista, indo às missas, frequento as missas domingo na igreja Porciúncula de Santana em Icaraí, Sim. mas já fui muito atuante na igreja. Uhum. Legal. Se eu te perguntasse assim, Clemente, fazendo um resumo disso tudo, por que você quer ser candidato ao Senado? O que você me diria? Ou diria para os nossos telespectadores? Olha, eu quero ser candidato ao Senado, hoje na condição de pré-candidato, eu não Uhum. posso falar ainda que sou candidato. Até que passar pela convenção e É, tudo mais, né? mas eu quero exatamente, eu acho que eu posso ainda, aos 78 anos Um de menino de idade, 78 anos, eu gente. acho que ainda tem muito para Tem dar, lenha para queimar? tem Tem lenha. lenha para queimar. Eu sou uma alma inquieta, sabe? Eu tenho Alma algo inquieta é para muito dar. bom. É muito... Você acha que pode ajudar as pessoas através da política? Posso ajudar e com certeza esse é meu projeto. Bacana, bacana. Ó Clemente, nós vamos bater muito papo sobre essa próxima pergunta aqui, estamos quase encaminhando para o nosso final, mas eu queria te perguntar o seguinte, olhando lá na minha câmera e você na sua câmera aqui, olhando aqui. É verdade que você foi alfaiate em Brasília? Nos fale um pouco como é que foi essa sua chegada como alfaiate em Brasília. E dizem por aí, não sei se é verdade, que você confeccionou um terno e de lá para cá não parou mais. É isso? É assim, eu teve um rapaz lá que era chefe de um gabinete que me ajudava assim, facilitava eu ter contato com o parlamentar. E aí eu falei assim, eu vou confeccionar um terno de presente para o Cláudio, doutor Cláudio. E o doutor Cláudio quem Era é? chefe de gabinete de um deputado. Chefe de gabinete de um deputado. E aí eu fui lá, estou provando a roupa do doutor Cláudio, era um presente que eu estava dando para ele. Sim. E o deputado passou e disse, garoto, você faz roupa, faz terno? Passa lá na minha casa que eu tenho um corte de tecido que eu ganhei da Zona Franca do Manaus. E dali foi outro, foi outro, foi outro. Ô Zé Carlos, chegou o momento que eu vesti a elite política de Brasília. Que coisa. Isso pela competência, pela ajuda, obviamente, né? Do doutor, né? Que fez pelo É, doutor, o doutor Aí ele publicizou, foi a né? minha propaganda. Ok. Foi o cobaia na época, entre Foi aspas, isso. mas deu certo. Deu certo. Ah, que bacana. A última pergunta aqui, porque nós vamos caminhar pro final. Com a sua experiência, você chegou em Brasília mais ou menos em 72? E dois. 72.
Brasília não é fácil para ninguém, né, Clemente? Não é Brasília, fácil. vivenciar dentro de Brasília, estar dentro de Brasília não é fácil para ninguém. Você tem essa experiência na sua memória, não é isso? Tem. Brasília não é fácil para ninguém, o custo de vida muito alto, Uhum. os aluguéis muito altos, né? Eu nunca tive o privilégio de ter um apartamento funcional, então pagava aluguel. E Brasília é uma cidade que sempre tem um déficit habitacional muito grande. Por quê? Numa mudança de governo, um presidente da República que se instala ali, ele leva consigo cerca de 5.000 pessoas. Uhum. Primeiro, segundo, terceiro e 10º escalão. Já sai com 5.000 mais ou 5.000 menos. pessoas. Uhum. Essas 5.000 pessoas que se instalam lá, quase sempre casados e tudo mais, eles, ao terminar aquele governo, eles não voltam. Firmam residência ali, os filhos começam a estudar, fazer faculdade, se Cria casam, uma relação com Brasília. criam. Então, já são 5.000 pessoas morando ali. Vem mais outros 5.000. Então, Brasília foi projetada para ter 500.000 habitantes no ano 2000. E quando chegou o ano 2000, já tinha 1,5 milhão de Meu habitantes. Deus, que loucura. E hoje eu acho que Passou disso, passa certamente. disso. É verdade. Então tá. O recado, então, para as pessoas é assim: talvez lá em 1972 não fosse tão difícil quanto hoje. Estava tudo no começo, etc e tal. Hoje, para se aventurar em Brasília, não dá, né? Ou dá. Tá, mas porque ainda é uma cidade que tem muitos concursos públicos, né? Uhum. Tá, eu acho que o jovem vale a pena ainda. Se Agora, a- o déficit habitacional, O que é déficit loucura. habitacional é grande, então eu, por exemplo, quando cheguei lá, depois de passar dessa experiência do hotel de madeira, que me chocou à primeira vista, eu fui alugar uma vaga de quarto na Uhum. Asa Sul. Uma vaga de quarto. Ali esse quarto era dividido por mais 3. Olha, que loucura. Isso, Isso em você 1972. imagine hoje como é que tá isso, com esse déficit habitacional. Pois Tá uma é. loucura, né? Então, as pessoas que tinham adquirido uma casa, naquela época, no início, uma casa grande, na Asa Sul, no plano piloto, então eles ainda aumentavam o salário alugando parte da casa. Ó, Clemente, que pena, né? Eu quero que você deixe aí suas considerações. No próximo episódio, próxima semana, nós vamos bater um papo, falar também que o Ó Clemente ele tem uma proposta muito interessante. Vocês vão saber, eu vou cozinhar esse galo até ele ficar macio, mas não, vamos falar. Ele tem uma proposta, caso um dia, né, aconteça na vida dele a cadeira de senador, ele tem uma proposta muito interessante, muito interessante. Nos bastidores nós conversamos. Mas considerações finais aí pra gente sair, porque a produção já apitou lá, acendeu a luz vermelha. Obrigado, hein, Clemente? Pois é, Zé Carlos. Se for da vontade de Deus, eu coloco toda a minha vida nas mãos de Deus. Amém. Sempre foi assim. E Deus sempre me guiou na direção. Graças a Deus me aposentei bem, consegui proporcionar estudo para as minhas filhas, ambas são formadas. Não é? Vivo com algum conforto, sem ostentação, mas com algum conforto. E se for da vontade de Deus que eu venha ocupar uma daquelas cadeiras azuis, será para servir, será Não, uma cadeira de serviço. não vai decepcionar. Não vou decepcionar. Gente, bate-papo com Clemente Sebastião, pré-candidato ao Senado Federal, né? Tá aqui batendo esse papo, que agora, todas as semanas, nós vamos estar aqui, trazendo os episódios da vida, da carreira, né? Da experiência que ele adquiriu. Bom, eu fico por aqui dizendo o seguinte: não me queiras mal, porque te quero sempre bem, e não há nada que destrua um coração perdoador. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau, gente, e até sempre. Obrigado.